Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao curso Caminho da Encenação Moderna. A gente está na nossa última aula hoje. Nós vamos falar de um grande encenador chamado Jerzy Grotowski. Esse curso ele foi possível por causa do governo federal, do governo do estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Grotowski, ele foi um encenador, né, do teatro polonês, ele inovou o teatro no século XX, né? E aí essas ideias que ele foi construindo ao longo é usada até hoje, assim, esse movimento dessa renovação teatral, esse movimento ele acontece, né, em vários lugares, né, da Europa, e cada encenador vai trazer um novo conceito para a forma de fazer o teatro. E aí nós temos também, junto dele, o Stanislavski, né, que traz junto esse teatro realista. Nós temos o Brecht, que nós falamos na nossa segunda aula. Nós temos o Anthony Artaud, que nós falamos na aula passada, e nós temos o Meyerhold, que nós não vamos falar também, que é um grande encenador desse momento do teatro no século XX. Ele nasceu em 1933, né? Eu depois vou falar da cidade, e faleceu em 1999. O que nós vamos falar hoje? Vou fazer uma breve cronologia da sua obra, porque a sua obra ela é um processo. Ele costuma dizer que o seu teatro ele é um instrumento, né? Ele é um treinamento, e seus laboratórios não seguem uma ordem, não tem uma imposição de sequência de exercícios classificados. Ele vai muito observar cada encontro, né? Ele fala que cada ator precisa encontrar o melhor caminho a partir, claro, de princípios básicos, né? E ele vai falar muito sobre esses princípios corporais. Ele vai muito falar um pouco. Ele vai ter esse teatro laboratório, vai ter esse teatro pobre, né? Quando eu falo pobre, não é pobre no sentido de não ter nada. Tem até tudo. É o ator e o texto, é o ator, a palavra e o corpo, né? Eu falo disso. O trabalho ele vai muito falar dessa construção. E aí, nosso último item é o método das ações físicas. Vou explicar um pouquinho como é que funciona. E aí eu abro com um pensamento. O que devemos fazer é lutar, para então descobrir e experimentar a verdade sobre nós mesmos, rasgar as máscaras atrás das quais nos escondemos diariamente. A arte não pode ser limitada pelas leis da moralidade comum ou de qualquer catecismo. O ato de criação nada tem a ver com o conforto externo ou com a civilidade humana convencional. Quer dizer, as condições do trabalho nas quais as pessoas se sentem seguras e felizes. É por isso que eu sempre bato na minha tecla. Eu dou aula há muito tempo, há muitos anos, e eu sempre carrego essa questão da felicidade. O aluno, o indivíduo, precisa estar feliz para não se martirizar, ele precisa sentir abraçado. Por quê? Porque nessa construção percebemos que trabalhamos com esse interno, a gente faz essa catarse para essa construção. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o Grotowski. Ele foi diretor, encenador, pesquisador do século XX, que estudou profundamente Meyerhold,
Stanislavski, Brecht, Vakhtangov, Arthur, entre outros. Além de estudar teatro indiano, japonês e chinês. Mas Grotowski não se satisfazia com nenhuma das antigas técnicas teatrais. Então ele vai criar o teatro laboratório, que é um teatro que de pesquisa, é um teatro para desenvolver uma técnica própria, além de desenvolver prática aos estudos do Arthur, o que o Arthur não pôde fazer em vida, ele trouxe esses estudos para fazer a metodologia. É o que eu falei na aula passada, o Anthony Arthur, ele não deixou um método escrito. E aí o Grotowski, ele tenta, através do seu teatro laboratório, fazer uma pesquisa, né? Ele tenta colocar isso num sistema, né? Ele nasceu em 11 de agosto de 33, né? E foi uma grande figura central do teatro do século XX. E ele morreu aos 66 anos, falecendo em 14 de janeiro de 1999. Ele graduou-se na Escola Dramática Estatal da Cracóvia, Polônia, né? Entre 1951 e 1955. Foi estudar direção em arte dramática em Moscou, onde aprendeu técnicas de atuação e direção com os grandes nomes do teatro soviético, como Stanislavski e Meyerhold. Então, ele vai ser discípulo um pouco para o entendimento do fazer teatral. Ele vai buscar essa pesquisa. E aí, quando ele volta para a Polônia, ele começa a dirigir. E ele vai estrear, né, em 1957, no Star Theatre, na Cracóvia. Ele vai estrear com que peça? Com um grande texto. Ele vai estrear com o espetáculo As Cadeiras, de Ionesco. Né? E aí, logo em seguida, ele funda o Apole, pequena cidade polonesa. Né? E aí ele vai começar a trabalhar com esse teatro laboratório. Né? Inicialmente, o teatro laboratório funcionava numa pequena sala, onde chamava teatro das 3 filas, porque só havia 3 filas de cadeira para os espectadores. E no seu teatro, o trabalho do Grotowski pode ser dividido em diferentes períodos. E aí, na minha pesquisa, eu encontrei esses períodos, e aí eu vou falar um pouco de cada período. De 1957 a 1969, esse período é chamado de espetáculos ou de representações. É essa fase que a gente chama a arte como representação, né? Ele defendendo uma teoria teatral que ele mesmo definiu em seus escritos como teatro pop. Né? Ele vai dirigir textos clássicos, ele ainda trabalha com os textos que ainda tem ainda essa fase não da pesquisa da dramaturgia, mas de uma pesquisa como ator criativo, né? Ele teve uma grande comparação como Van Gogh pintava, né? O Van Gogh tinha um jeito de pintar, né, com essa questão de encontrar as conexões do dom e do vigor, né? E aí ele vai buscar isso no ator, né? Como se fosse uma partitura de atuação, né? Ele vai se manter fiel a isso até o final da sua carreira, quando ele falece. Mas ele mantém isso, né?
ele mantém esse vigor, ele mantém essa partitura de atuação, ele mantém esse rigor, né? E ele mantém sempre essa questão das conexões, é, é, dessa questão do ator ter confiança, né? Do ator trabalhar com ter essa liberdade, por isso que chama um ator criativo, porque o ator, ele a partir dos conceitos básicos, ele consegue trabalhar nessa construção da personagem. E aí a segunda fase dele vai de 1970 a 1978, na fase do para-teatro. Essa palavra para significa algo que está próximo do teatro, mas não é teatro. Caracteriza-se pela ausência de espetáculos e pela realização de encontros guiados por aqueles que na fase anterior eram atores. Deixa eu ver se eu explico melhor, né? Criavam-se, por exemplo, situações, experiências coletivas e extracotidianas em condições e espaços adequados fora desse ambiente assim urbano. Vou dar aqui um exemplo, né? A pessoa que juntava-se um grupo de pessoas e elas iam fazer esse trabalho no campo, na montanha, né? E aí acontecia de se passar toda uma noite num bosque, tomar um banho no lago, ou trabalhar numa casa de campo totalmente fria, isolada. Qual era o objetivo disto? Né? A proposta era o quê? Despertar-se, desprender-se e despertar, né? Desprender-se desse cotidiano, né? E gerar nesse ator uma situação de autenticidade. É o que ele fala que é deixar cair todas as suas máscaras. Assim como ele também faz com o espectador, né? Estimulando isso com o espectador. E qual é o objetivo principal disso? Era permitir que aquele indivíduo se encontrasse verdadeiramente consigo, né? Se conhecer a si mesmo, conhecer aos outros e conhecer a si mesmo nos outros. E nesse momento que ele traz o teatro para fora, né? Esse é isso que eu estou falando, que não está próximo, mas não é teatro. Essa busca do ator, do indivíduo, se autoconhecer. Então, ele sai desse campo, dessa cidade urbana, e leva esse indivíduo para outro lugar. E aí, a nossa terceira fase é de 79 a 82. Né? Ele vai buscar, né, o teatro das fontes, das origens. Ele vai fazer essa interlocução entre as culturas. Ele vai integrar pessoas de diferentes origens e de etnias diversas. Né? E não só atores, mas especialistas em técnicas rituais. Né? Ele vai procurar os hindus, praticantes de voodoo, dos cantos vibratórios, japoneses, que são especialistas em artes marciais, por exemplo, o índio mexicano. Então, ele vai buscar essa proposta. O que é essa proposta? É trabalhar com algo de diferentes culturas e universal. Uma técnica das técnicas, sabe? Ele propõe isso, né? Recuperar interesses antropológicos, históricos, religiosos, né? E aí ele vai perceber que através dessas técnicas, que geralmente, que todas elas que eu acabei de falar, elas têm uma questão muito única na questão corporal, e aí ele começa a construir uma outra técnica.
né? Ele começa a juntar os distintos rituais de transe, de possessão, os métodos da oração, da meditação, da yoga, né? Nessas perspectivas de concepções e práticas corporais. Então, está muito ligado, muito nessa questão corporal. Por isso, a gente vai chegar depois a falar sobre os métodos das ações físicas. E ele vai buscar, através dessas culturas, né? Ele vai ir até esses ritos arcaicos, né? Para trazer esse trabalho dessa construção. Então, ele vai buscar, quando eu falo de teatro das fontes e origens, eu estou dizendo que ele vai em busca de outras culturas, né? Vai buscar entendimentos de outras culturas, de outras técnicas, que tudo que eu falei aqui, yoga, meditação, são tudo técnicas, tudo isso é uma técnica, né? E aí nós vamos agora passar para 1883 a 1885, né? É o drama objetivo, ele já está nos Estados Unidos. Porque nesse momento aqui, de 79 a 82, ele vai viajar, ele vai para a Índia, vai para a Colômbia, vai para a Bengala, vai para o Haiti, vai para o Japão, volta para a Polônia, vai para a França, Alemanha, México, Estados Unidos. E aí, em 82, quando ele chega nos Estados Unidos, ele fica refugiado nos Estados Unidos, ele vai trabalhar numa universidade da Califórnia, né, no programa chamado Drama Objetivo. Né? É um trabalho através de workshops, né, onde ele vai trabalhar com essas diferentes culturas, né, trazendo essa investigação sobre esse fragmento, como trazer isso, né, para a cena. E vai virar o quê? Vai virar fragmentos performáticos. Né? Então, ele vai muito calcar muito o seu trabalho nos grupos étnicos, culturais e religiosos. Né? Mas tudo isso que eu estou falando, eu tenho uma coisa chamada ser humano, eu tenho uma coisa chamada humano, eu tenho uma coisa chamada alma humana. E aí ele vai começar a procurar identificar valores individuais, fragmentos de atuação, que já existem desde antes da separação, né, dos outros campos da vida. E ele vai começar a trabalhar em 84, mais precisamente, né, ele vai conhecer o Thomas Richard, que na época era um ator de formação que começou a frequentar esses estágios, esses encontros ministrados por Grotowski. E aí, o Richard foi escolhido pelos pesquisadores para ser seu herdeiro espiritual e continuar com essa investigação, né, acompanhando o Grotowski a partir de então. Então, ele tem um assistente que vai trabalhar e vai trazer nesse momento desse drama objetivo. Quando eu estou falando do drama objetivo, eu estou falando da vida do cotidiano. Né? Estou falando desse cotidiano. Então, eu queria que vocês percebessem a evolução desse método. O momento eu tiro esse indivíduo da cidade e levo para o campo, para ele se autoconhecer. Né? No terceiro momento, eu tenho uma pesquisa, uma investigação de outras culturas. E aí, nesse quarto momento, eu volto para esse cotidiano. E aí eu vou buscar o quê? Esses fragmentos do próprio indivíduo.
E na última fase, que é a quinta, a arte como veículo, né? Ele inicia essa fase em 1986. Esse arte como veículo é um termo que Peter Brook utilizou para definir o seu trabalho. Peter Brook é um outro senador que intitulou o trabalho do Grotowski como arte como veículo, ou artes rituais. E aí o Grotowski fala que esse processo é a última etapa da sua pesquisa, né? Que a arte como veículo tem como meta, né, tem como objetivo o impacto sobre o atuante e não o espectador. A arte como representação. Aí ele fala aqui o seguinte: não busca a montagem na percepção dos espectadores, mas nas pessoas que fazem. Então ele vai buscar, o trabalho vai ser baseado em quê? Nessa exploração de canções vibratórias ligado àquelas práticas rituais afro-caribenhas, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês um vídeo, como é que se constrói esse espetáculo dele, né? O objetivo aqui é pôr o corpo em estado de obediência, de desafiar o corpo mesmo, né? Ele vai criando o quê? Vai criando a ação, uma estrutura performática, né? Ainda em pleno desenvolvimento, em que cada interagir possui uma partitura. O que é uma partitura de ação, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Ele vai sistematizar essa partitura, esse trabalho de ações detalhadas, né? Como vai ser conduzida essas ações. E essas ações elas vão ser conduzidas a partir dos cantos e das práticas rituais. Desenvolve esse trabalho 6 dias por semana, de 8 a 14 horas por dia. Para se ter o quê? Para se alcançar o que ele chama de verticalidade. O que é verticalidade? É uma transformação, né, dessa energia vital. Então, essas são as 5 fases desse teatro laboratório, desse teatro que a gente tem uma pesquisa. E o teatro laboratório? Olha como é que é o formato da pesquisa. Não é um palco convencional. Eu trago uma imagem, né, de um teatro em que você não tem um palco convencional. Se vocês observarem, nós temos um teatro assim, no sentido dessa construção, chamado Teatro Oficina, do Zé Celso Martinez Correia. E aí eu vou passar um vídeo, nesse momento, que vocês vão observar esse teatro pobre. O vídeo, ele não está na nossa língua, mas o que eu quero que vocês percebam e sintam é o trabalho do processo. O que eu queria que vocês observassem? O trabalho corporal, que é muito preciso, né? E a forma, né, de como ele é apresentado. Como
como eu falei no início do nosso encontro, o trabalho artístico de Grotowski, ele tem um significado muito importante para o teatro contemporâneo, né? Por quê? Porque ele vai criar um método, ele elaborou um treinamento, né, com exercícios continuado do cotidiano, né, que vai o quê? Vai personalizado para o ator, né, numa definição, né, que vai trabalhar com uma exploração pessoal e da pesquisa artística. Ele vai trabalhar com que esse ator seja um sujeito, um indivíduo, né, das suas experiências autênticas, aperfeiçoada e desenvolve as instituições de Stanislavski. Então, assim, essa questão de você buscar as suas experiências tem muito a ver com um pouco do método do Stanislavski. E esse laboratório, o centro de estudo começa, né, em 59. A primeira coisa que ele vai buscar é o quê? A definição do que significa teatro. E a segunda coisa é a investigação do relacionamento entre o ator e a plateia. A técnica cênica e o pessoal do ator é uma essência da arte teatral. Então, ele vai, se vocês observarem, ao longo das suas investigações, que são 5 fases, ele vai buscar respostas para essas informações. É físico, é um teatro físico. É um teatro físico. É o cansaço físico para alcançar a emoção. Isso, exatamente. E vocês sabem que o corpo responde. Quando você chega no seu cansaço, o corpo traz as respostas. Sim. Né? E aí, quando ele chama de via negativa, o que é via negativa? Né? É mostrar um caminho, trazer, não ensinar técnicas, né? É procurar os bloqueios, acabar com o quê? Com os bloqueios. É conhecer o corpo, né? Sim. Conhecer o seu instrumento de trabalho. Eu acho que muito mais, Thalita, que o corpo é se conhecer. Sim. E aí ele traz essa verdade cênica, né? Essa verdade cênica para ele tá no gesto. Não naquele gesto comum, natural do dia a dia, não. Né? Ele traz esse gesto através de um sistema de símbolos. Que está onde esse gesto de símbolos? Está atrás da máscara desse indivíduo do dia a dia. E aí, como é que você tem essa eliminação? Ele fala que o teatro não pode existir nada disso. É um teatro que é sem maquiagem, é sem figurino especial, aquelas indumentárias, né? É sem cenografia, é sem espaço isolado para a representação, que é o palco. Você vê que o espaço de representação dele está junto da plateia. A plateia está junto com o espaço. É sem a música, né? É sem luz especial. Oi. Júlio, o ator dele tinha contato com a plateia? Tipo assim, segurava ou falava com a plateia? Não tem muito essa questão de falar, de ter a interferência da plateia no processo. Não tem isso. Tá. Ele conclui que esse teatro é uma síntese de várias artes, como da literatura, pintura, escultura, arquitetura, né? Esse teatro sintético é o teatro rico em defeitos, que ele fala. O teatro rico tenta fugir do impasse do que colocaram o cinema e a televisão, mas não há dúvida de que quanto mais usa fontes mecânicas,
mas permanece tecnicamente inferior ao cinema e à TV. Então ele vai contra aquele movimento de se copiar uma realidade. Né? Ele percebe, ele vai nesse movimento desses pensadores que transformam. Olha aqui a construção. A plateia está junto, não tem um espaço de quarta parede, não tem um espaço ali ao palco e aqui a plateia. Não, estamos todos no mesmo espaço. E aí o que o teatro pobre propõe? Não há uma área determinada para o palco e para a plateia. Para cada montagem, um novo espaço. Os efeitos de luz são abandonados. Passa a existir a possibilidade do espectador também estar iluminado. Percebem? Então está tudo naquele espaço. Se tem luz, é luz aberta. Não tem recorte, não tem foco, não tem nada. A maquiagem, a questão dos postiços, perucas, deixam de existir. O ator se transforma à vista do público, de maneira pobre. Que maneira pobre é essa? Usando somente o corpo. A música não produzida pelos atores também é eliminada. Não tem música mecânica. Se vocês observarem, naquele primeiro vídeo que eu passei, o ator faz o sinal do cuco. E o texto? Tem texto? Tem texto. Ele fala que... O total do corpo, né? O total de todos os sentidos, né? Muito interessante. A outra ideia do teatro do Grotowski é que a representação é um ato de transgressão. O teatro é o lugar da provocação. O teatro é o lugar de desafiar o próprio teatro e o público. Então ele vai eliminar essas questões dos estereótipos convencionais, arrancando-se o quê? A máscara da vida, sabe? Por isso que ele faz essa pesquisa do ator se autoconhecer. Aquilo que a Thalita falou lá um pouquinho mais atrás. O ator tem que chegar nesse limite. A maior contribuição de Grotowski é uma redefinição da função, da arte do ator, né? O ator, ele deixa de ser ilusionista ou imitador do palco tradicional, que se esconde por trás das personagens. Se vocês observarem, quando eu falo de teatro, e aí quando esse ator do final do século XIX, que era esse ator ilusionista, né, que trabalha com um truque, que vai imitar essa realidade, quando eu falo imitar, vai trazer para o palco características psicológicas e características cotidianas por auto-repetição, né? O ator passa a ser essa simulação. E aqui no método ele fala o seguinte: o ator passa a ser seu próprio personagem e a representação não é mais uma simulação. Então esse desnudamento do ator é baseado nessa renúncia de todas as máscaras cotidianas, né, e mesmo mais íntimas, né, essa definição radical, né, o ator passa a desnudar, a estar inteiro. E ele fala o seguinte: o ator renasce não somente como ator, mas como homem, e com ele renasço eu. Olha que frase. Essa é uma foto dele nessas viagens, como ele viajou para muitos lugares,
né, buscando entender, para ele entender esse movimento de construção, para poder construir esse trabalho, essa pesquisa. Eu vou falar agora do método das ações físicas. Percebe a importância do corpo aqui? Nos mínimos detalhes. Eu vou passar um outro vídeo, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que eram os exercícios, tá? One like that. Yes. And one like that. And you have to pass these 2 points. First hop, second hop, second hop, first, second hop. E assim, se vocês observarem, esse trabalho, ele traz uma total entrega para uma total doação, né? E aí você consegue, através de uma atenção, se elevar assim ao extremo para buscar esse amadurecimento dessa construção. In the beginning, you improvise only the order of the details and their rhythms. Then you change the order and the rhythms and even the composition of the details. E assim, trabalhar com Grotowski não é uma ideia não é um caminho fácil, não. Por que não é um caminho fácil? Porque tem um embate direto com questões e bloqueios pessoais. E aí, porque você chega numa exaustão física e mental, né? É uma das linhas mais que trazem à tona, uma linha, no meu ponto de vista, esse método é o que traz mais à tona a verdade, o sentimento e a vontade pela interpretação. Você consegue evitar o quê? O arquétipo. Você consegue evitar o quê? O clichê, o banal, né? Você não vai no caminho óbvio. Você vai por um caminho que é um caminho de construção da sua outra identidade, né? E ele fala o seguinte: quando eu olho, identifico uma pessoa, não para vocês, mas para mim. É porque eu estou observando, me perguntando onde já encontrei. Ele tem essa questão do olhar, da pesquisa, né? Através do primeiro olhar, né? Você olha e você tem que entender, é um exercício isso. Aonde foi que eu encontrei esse olhar? Né? E aí você começa a captar o olhar do outro. O Stanislavski, ele fala de ações físicas. Ele fala porque é física, porque indica o quê? Uma objetividade. Não é sugestivo. Mas ela só pode ser uma ação se captar do exterior. Para vocês entenderem o que é uma ação, é importante vocês entenderem o que não são ações físicas. Ações físicas não são as atividades, não são ações físicas. Por exemplo, atividade no sentido de limpar o chão, lavar um prato, fumar um cigarro, isso não são ações físicas. Isso são atividades. E aí dá uma grande confusão no método das pessoas que confundem isso. A ação física, ela está ligada, né? Ela começa a se tornar uma ação quando eu começo a perceber o prolongamento dessa transformar. Eu começo a transformar
né? Eu saio colocando um sentimento. Eu coloco uma ocupação. Existem gestos, né, que são gestos do dia a dia. Não são com intenções de fato, né? Não. E aí, sempre que um gesto encontra-se fora, né, o gesto é sempre ligado com as mãos, com os pés. Nós temos essa questão. A outra questão é a relação entre o movimento e a ação. Grotowski no Brasil, tá? O grande crítico carioca Ian Michalski descreve na apresentação brasileira da terceira edição do livro Em Busca do Teatro Pobre, né, pela passagem do diretor aqui no Brasil em 74. Afirma o seguinte, que em todas as conversas e pronunciamentos daquela época, Grotowski ensinou que a parte teatral daquele livro não mais o interessava e não representava seu pensamento, e que ele pessoalmente não estava mais interessado em teatro. Em que seu novo livro, Dia Santo, publicado naquela época, não tratava mais do teatro, mas sim de encontros, reuniões de pequenos grupos e pessoas que conviveriam durante alguns dias, dedicando-se apenas a exercícios não verbais, em busca de uma forma privilegiada do contato não verbal, desenvolvendo suas capacidades espirituais e de meditações. As técnicas teatrais eram usadas nesse encontro apenas para desencadear energias no plano espiritual. Mesmo assim, Michalski revalida a importância do livro pelas colocações teóricas práticas da formação do ator. Atualmente, Grotowski é uma forte referência do trabalho de diversas companhias do grupo de teatro, em destaque aquelas com atuação de teatro experimental. Temos um grande estúdio aqui no Rio, o Estúdio Stanislavski, dirigido pela Celina Sodré. Então, se vocês perceberem, não existe um método fechado, não é uma obra fechada, né? Por que o Grotowski é único? Porque ninguém no mundo, que eu saiba, ninguém desde o Stanislavski investigou a essência da interpretação, a essência das suas características, seu significado, a natureza e a ciência dos seus processos físicos, mentais e emocionais, de modo tão profundo e completo como Grotowski. Ele diz que teatro é um laboratório. De fato, é um centro de pesquisa. Talvez o único teatro de vanguarda cuja pobreza não é desvantagem, cuja falta de fundos não é desculpa para soluções inadequadas que automaticamente arruinariam as experiências. No Teatro Grotowski, como em todos os outros laboratórios de verdade, as experiências são observadas. Em seu teatro, a concentração de uma pequena equipe é absoluta em tempo integral. Peter Brook fala isso de Grotowski.